Você não pegou nenhum personagem de Nodcry ou não entende por que está dando menos dano no cabrito e no lobinho? Relaxa, que eu vou te ajudar. Hoje eu vou te ensinar a passar do piso 12 do abismo de janeiro de 2026. Eu tenho o nome de Gás e vamos pro vídeo. Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Hélio, e antes de começar esse vídeo, eu tenho um recado para as pessoas que me acompanham, mas não falam português, que por sinal são muitas. Então, se você não quer ver esse recado, pois o recado vai estar em inglês, pula pro momento que está marcado na tela. Hi, for those who don't know me, my name is Hélio, and it's like Helion in Portuguese. And first of all, I want to thank everyone who's watching my videos, even if you don't speak Portuguese. I'm subtitling all the videos because I have friends who only speak English and I want them to be able to see my work. It happens that these are the ones who watch my videos the most, so I want to express my gratitude for appreciating my work even without understanding a word I say. Agora que o recado foi dado, vamos falar do abismo. Esse abismo foi provavelmente o abismo mais fácil das últimas atualizações. Tanto porque ele não tem restrição nenhuma na parte de cima, quanto porque a restrição da parte de baixo é relativamente fácil de conseguir. Então, por causa disso, esse guia é um pouco mais simples do que os outros. Eu ainda vou explicar as mecânicas, os inimigos, os bosses, mas não vou focar tanto nos personagens e times porque esse tá bem flexível. Tão flexível que na minha conta eu passei a primeira metade usando apenas a Xiangling e a Moalani, e na conta da minha amiga eu passei a segunda metade usando apenas a Columbina e a Inefa. Começando na primeira câmara, na primeira metade você vai enfrentar a formação mecânica perpétua. Esse boss é relativamente simples e tem resistências neutras, então você não precisa se preocupar com o tipo de dano que você vai dar. A única mecânica desse boss é que ele entra no modo de defesa depois de um certo tempo ou se ele fica abaixo de 35% da vida. Se ele não tiver entrado no modo de defesa nenhuma vez, você não vai conseguir reduzir ele para menos de 30% da vida. É uma proteção que ele tem, uma espécie de damage cap. No modo de defesa, ele invoca 4 sentinelas da ruína, do qual um deles tem um anel dourado em volta e somente essa sentinela toma dano. Ao derrotar o sentinela, o boss fica atordoado, perde resistências elementais e também perde aquela proteção que eu mencionei dos 30% da vida. A estratégia com ele é bem simples, você causa dano até ele entrar em modo de defesa, mata o sentinela e depois causa dano nele de novo. Não tem muito segredo. Já na segunda metade, você vai enfrentar 2 exilados selvagens e o Sigurd, que é uma lenda local de Nodcry. Esses inimigos, tanto os 2 exilados quanto o Sigurd, têm uma mecânica especial na barra de vida deles, que é o HP falso. Eles não são derrotados quando o HP deles chega a 0 pontos de vida, mas sim quando você reduz o máximo de vida deles para 0. A vida deles é reduzida em 2 ocasiões. A primeira é quando você reduz esse inimigo a 0 pontos de vida, fazendo com que ele entre em um pequeno estado de atordoamento. A partir desse momento, 65% do dano que você causa é reduzido da vida máxima deles até eles voltarem ao normal. Outra maneira é atingi-los com habilidades que sejam melhoradas por presságio lunar reluzir cheio. Você não precisa causar dano de reação lunar, como muitas pessoas pensam, mas sim causar dano com uma habilidade que seja melhorada pelo presságio lunar. Como a ult da Aino, mesmo que você não esteja num time que tenha reações lunares. Dessa forma, 90% do dano que você causa é reduzido da vida máxima do inimigo, mesmo que ele não esteja com 0 pontos de vida. Já o Sigurd é um pouco diferente, porque na primeira fase dele não tem essa mecânica. Ele só começa a ter a mecânica de reduzir vida máxima a partir da primeira vez que ele chega a 0 pontos. O Sigurd também vai periodicamente invocar alguns inimigos da caçada selvagem. E se você não derrotar o Sigurd ou esses inimigos, ele vai drenar a energia desses inimigos, recuperar sua barra de vida e também vai dar muito dano. Se você não estiver usando um time que tenha presságio lunar reluzir cheio, você pode simplesmente focar o Sigurd. Uma hora a barra de vida dele vai zerar, ele vai entrar no estado de atordoamento e você vai reduzir a vida máxima dele. Enquanto ele estiver atordoado, ele não vai drenar os outros inimigos, então você não tem com o que se preocupar. Na primeira metade da segunda câmara, vocês vão enfrentar um autômato de Fontaine do tipo Oisha e 2 manifestações Weyobi Pyro. A mecânica mais importante aqui são os Weyobi Pyro. Quando eles entram no modo de canalização, eles drenam toda a energia dos seus personagens. Mas existem exceções. A Mavuika e a Skirk não perdem energia, porque elas não usam energia. Tanto a barra da ult da Skirk quanto a barra da ult da Mavuika não são consideradas energia.
Então nenhuma das duas perde a ult se o Ayob terminar de canalizar. Se você não quebrar a canalização, eles ganham um escudo Pyro que só pode ser quebrado com reações elementais. Lembrando que esse escudo Pyro toma o dobro de aplicações de Hydro, uma aplicação de Electro, meia aplicação de Cryo, Anemo e Gel, e não toma aplicação nem de Pyro e nem de Dendro. Assim que o escudo quebra, você ganha quantidades mastodônticas de energia e os inimigos ficam vulneráveis de novo. Vale pontuar duas coisas. A primeira é que a resistência Pyro deles é um pouquinho alta, e a segunda é que eles não perdem resistência ao ser atordoado. Entretanto, isso não te impede de jogar de Mavuika. Já na segunda metade, você vai enfrentar o ídolo Pipipan veterano de 100 batalhas, ou como eu gosto de chamar, o Cactus Mexicano. Ele é uma lenda local que veio na última atualização de Natlan com uma mecânica que depende de eletricamente carregado ou carga lunar. A mecânica dele é a seguinte: ele vira 3 chapéus e você tem que achar qual é o verdadeiro. Tipo aqueles jogos de acha rainha. O verdadeiro solta um rastro dourado e mostra a sobrancelha e o bigode antes de começar a atacar. Assim que achar o verdadeiro, você precisa causar a reação de eletricamente carregado ou de carga lunar, porque assim você pode quebrar a barra de resistência dele e também você impede ele de começar a trocar de volta. Durante a fase normal dele, ele tem resistência neutra, só que quando ele está nos chapéus, ele tem 135% de resistência a todos os elementos, exceto Hydro e Electro. Quando essa barrinha dele quebrar, ele vai receber dano verdadeiro igual a 100% do dano Hydro e do dano elétrico causado, mais 12% dos outros tipos de dano que também foram causados no chapéu. Uma vez que a barrinha dele quebra, ele vai ficar atordoado e vai ficar com menos 90% de resistência a todos os tipos de dano. Depois que ele se recuperar, vai demorar um pouco até ele entrar nesse estado de novo, então você pode usar isso para causar o máximo de dano que você puder. Agora para a última câmara, na primeira metade você vai enfrentar o Antílope Radiante e o Lobo Glacial Radiante. Esses novos bichos de Nodcry têm uma mecânica de debuff e buff baseada em cura. Eles criam um círculo dourado em volta deles e se você for atingido, você ganha um debuff que reduz a sua chance crítica em 10%, o bônus de dano em 10% e também o bônus de cura em 10%. Para remover esse debuff, você precisa curar o seu personagem até que ele esteja com 100% da vida. Ao fazer isso, você remove o debuff, ganha um buff de mais 15% de chance crítica e mais 50% de bônus de dano. A estratégia aqui é bem simples, você precisa de ou personagens que vão curar o seu time, ou personagens que não dependem de chance crítica para causar dano. Ou você pode levar apenas o Neuvillette, apertar um botão, começar a carregar o ataque e pronto, você não está mais com o debuff. E agora na última câmara, o último boss é o Marreco Marreta. Ao entrar na batalha, ele ganha um escudo que concede a ele 150% de resistência a todos os tipos de dano e invoca 5 patinhos. Cada patinho tem uma barra de fúria. Essa barra de fúria é carregada se você usar a reação de eletricamente carregado ou de carga lunar nos patinhos. Quando a barra de fúria de cada patinho carrega, ele faz um ataque suicida no boss. Cada patinho causa 5% da vida máxima do boss como dano verdadeiro, e o boss fica stunado e perde resistências assim que o último patinho o atinge. A estratégia aqui é bem simples, assim que os 5 patinhos forem passear, você garante que nenhum patinho voltará de lá. Assim você consegue derrotar o Marreco Marreta antes que ele grite quá 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 quá. O Marreco Marreta também sai do modo de destruição dele depois de 45 segundos, o que permite você usar um DPS normal, mas não vale nem um pouco a pena. Sobre as composições, na primeira metade você pode usar sim. A resposta é sim. Você pode usar qualquer personagem na primeira metade, sem restrição. Desde que ele seja forte, ele vai passar a primeira metade tranquilamente. Não tem restrição nenhuma. Você pode usar personagens Hydro, Pyro, Dendro, Electro, qualquer tipo de personagem funciona na primeira metade. Se você quiser fazer com mais conforto, vale a pena levar um healer por causa da última câmara. Não é obrigatório, mas é muito recomendado. Já na segunda metade, você vai precisar de um personagem Hydro e outro Electro para poder causar eletricamente carregado ou carga lunar. Embora a carga lunar carregue esse abismo tranquilamente, você pode fazer sem usar nenhum personagem de Nodcry. Eu consegui terminar usando o Neuvillette, a Raiden e a Varessa. Também dá pra fazer com a Clorinde, com qualquer personagem que seja Hydro ou Electro e seja uma DPS forte. Eu disse forte. Acontece que o destaque dessa versão realmente fica pra Colombina e pra Inefa. Se você colocar somente as duas no último andar,
você consegue passar tranquilamente. O que quer dizer que se você pegou uma das duas, você pode usar ela na segunda metade e deixar o seu time mais forte para usar na primeira metade. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu atrasei de novo. Na verdade, eu gravei esse vídeo no dia que o Abismo lançou e eu ia lançar esse vídeo semana passada. Acontece que sábado passado foi aniversário da minha mãe, então eu não tive como postar o vídeo aqui. Eu também tive que regravar o áudio e aí eu não tive tempo de editar no meio da semana e acabei deixando pra lançar hoje. Eu já tô preparando o vídeo do confronto abissal dessa versão, um guia da Columbina e entre outras coisas que vocês pedem pra mim, então fiquem ligados no canal que eu vou trazer mais vídeos assim que é possível. Comenta aqui embaixo se você ficou com dúvida com alguma mecânica e também me diz o time que você usou pra passar nesse abismo. Eu prometo que vou responder todos os comentários, ou pelo menos todos os que eu ler. Um grande abraço do seu Gás Nobre favorito e até a próxima.